Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus, entre 4 da tarde e 7 da noite, ok? Então sempre tem vídeo aqui. Não deixem de visitar a Loja Assombrada e não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like neste vídeo. Deixa o like, pessoal. Conhece o canal, curte os relatos, já vai lá e deixa o like, tá? Vamos começar então com esta coletânea de relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é este. Será que o morto sentiu a minha falta? Aconteceu por volta de 2014, é uma moça que nos conta. Aconteceu por volta de 2014, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. A escola onde eu estudava ficava próximo a um cemitério, que logo cedo, quando eu chegava, umas 6h50 da manhã, já estava todo aberto. As aulas só começavam às 7h20 da manhã, então eu e minhas amigas, Mônica e Magali, costumávamos ir ao cemitério para passar o tempo. Até aí tudo bem. Eu era a que sempre chegava primeiro, porém um certo dia eu cheguei um pouco atrasada. Elas vieram ao meu encontro. Mônica estava estranha e disse que precisava que eu fosse ao cemitério com elas. Chegando lá, ela ainda sem falar nada, nos levou a um túmulo e começou a falar que tinha sonhado com aquela foto, com aquele garoto, e que sentiu que precisava me levar lá e me mostrar quem era. Quando eu olhei para a lápide, eu comecei a chorar. Era um amigo meu de anos atrás, que morreu jovem em um acidente. Eu não conseguia acreditar naquilo. Elas me perguntavam por que eu chorava tanto e eu disse: é o Rafael, gente. É o filho da Maria, aquele meu amigo que morreu num acidente. Aí elas começaram a chorar junto comigo. Mônica estava em choque. Como ela poderia ter sonhado com isso? O que o Rafael estava tentando pedir a ela? Será que ele sentiu a minha falta e esse foi o jeito que encontrou para fazer com que eu fosse visitá-lo? Não sei, mas acredito muito que às vezes os mortos tentam contato com a gente por meio de pessoas mais sensitivas. Acredito que ele só queria que eu fosse lá. Já aconteceram algumas coisas estranhas depois que o Rafael faleceu. Um dia eu também vi o vulto dele passando por entre os balcões da loja onde as nossas mães trabalhavam. Eu sei que é ele, pois estava com a roupa que ele foi enterrado. Nesse mesmo lugar, as cadeiras se arrastavam e giravam, igual ele fazia quando ficava brincando com elas. Logo após o seu falecimento, a mãe dele recebeu uma mensagem no celular que dizia algo do tipo: "Mãe, chegamos bem, beijos." Quando ela respondeu, a pessoa disse que tinha sido engano. Seria apenas coincidência ou ele estava tentando avisar que chegou bem onde quer que seja? A mãe dele também já recebeu flores inesperadas. Flores que eram as favoritas de ambos e não tinha nome, não tinha recado. Quem enviou? Ai, gente, eu não acredito em coincidências. Às vezes essa mensagem de texto que foi errado, quais as chances de uma mensagem de texto falando para a mãe que chegou bem cair para a mãe de um garoto que acabou de falecer? Tipo, um engano, assim. Eu acho que não é engano, eu acho que são manipulações do além para que mensagens cheguem. A flor desviada, a entrega de uma flor, alguma coisa, né? Essas coisas assim. Acho muito interessante, não acredito em coincidência. Próximo relato. Relato de pescador, a coisa no canavial.
É uma moça também que nos conta. Ixi, relato de pescador, não sei não. Vamos lá. Depois de muita relutância do meu pai e insistência da minha parte, eu vim contar uma das muitas histórias que o meu avô, quando era vivo, contava para o meu pai. E este me contou um tempo atrás. Deixando claro que este ocorrido em específico, meu avô vivenciou e contou para o meu pai, uma vez que ele era muito novo para acompanhá-los na época. Meu pai é nascido em Franca, São Paulo, e morou boa parte de sua humilde infância lá com a família, antes de se mudar para Campinas quando mais velho. Houve uma vez em que o seu pai, Cláudio, meu avô, foi pescar com seus irmãos e o seu pai, meu bisavô. E naquela época eles iam em meio à madrugada, a pé, até o local onde pescavam. E no trajeto costumavam passar no meio de um canavial, até chegar no destino. Ai, meu Deus, canavial, milharal, esses lugares sempre assombrados, gente. Eu não sei, se não é, tem uma atmosfera esquisita. Continuando. Um dos irmãos do meu avô, Cláudio, apelidado carinhosamente por meu pai de tio João, costumava sempre ir mais à frente na trilha, ou sempre mais atrás, pois tinha uma mania de beber, e seu pai não gostava nada disso, então ele mantinha distância do bando para beber escondido. Nessa ocasião, como de costume, ele estava indo mais à frente, e os irmãos e o meu bisavô mais atrás. Meu avô Cláudio dizia ser por volta de umas 4 da madrugada, quando faziam aquele longo trajeto em silêncio. Até o momento em que ouviram passos afobados vindos da frente. E ao longe, tio João se aproximava deles correndo, branco, como se tivesse visto uma assombração. Ele não parava de repetir, em meio a uma crise de falta de ar, que tinha visto um trem na estrada logo à frente. Um trem esquisito lá. Os irmãos, apesar do susto, imaginaram que ele teria visto coisas e culparam a bebida, né? Mas mesmo assim, com certo medo, disseram que eles iam ver e seguiram o caminho. Já o tio João, apavorado, dizia que não passaria lá novamente por nada, mas se rendeu e seguiu logo atrás do pai e dos irmãos. Apesar do medo, não ficaria sozinho naquela estrada, mas nem morto. Chegando mais próximo do local em que o tio João disse ter visto aquele trem, meu avô relata ter tido a impressão de ver, a princípio, algo que formava uma espécie de arco, algo curvado, imitando uma ponte no meio da estrada. E era algo muito alto. Dizia ter cerca de uns 3 metros de altura naquela posição que se encontrava. Tipo um arco. Ele julgou ser uma árvore, ou até mesmo um bambuzal inclinado. Ao chegar mais perto, de modo a tentar ter uma visão melhor daquilo, mesmo com a escuridão, viram, no meio daquela trilha descampada, a sua cor clara se destacando. Um tom quase próximo ao branco. Perceberam não ser uma árvore ou um bambu caído, pois apesar de quase imóvel, aquilo estava vivo. Se deram conta que aquilo possuía uma forma. Aquilo era um ser que possuía membros, como se fosse de fato uma pessoa extremamente alongada, braços, cabeça, pernas, o pacote completo, porém não possuía feição alguma. Meu pai, enquanto me contava a história, ele chegava a compará-lo com um desenho animado, de tão caricata que aquela coisa chegava a ser. Quando você na minha mente veio alguma coisa tipo da Viagem de Chihiro. Será que é da Viagem de Chihiro ou é o Castelo Animado? Daquele estúdio Ghibli lá. É um ser desse estilo, assim, sabe? Alto e curvado, sem rosto. Bom, ele se arrepiava, meu pai se arrepiava só de contar. Meu avô descrevia o quão grotesca era a sua posição em formato de ponte. Aquilo estava curvado, assim,
Ó, pra vocês terem uma ideia, 3 metros de altura é a altura do pé direito de uma casa, do chão até o teto. Tem mais ou menos 3 metros de altura na maioria das casas, eu acho, não sei, né? É esse o tamanho. Só que era esse tamanho curvado. Então, se o bicho ficasse em pé, ele teria uns 6 metros de altura, mais ou menos. Vamos lá. Então, ele descrevia o quão grotesca era a posição em formato de ponte que aquele ser estava. Aí o mau presságio bateu. Não arriscaram jamais a passar diante daquela coisa. Foi unânime, ninguém quis passar por aquilo. Se entreolharam e saíram da trilha a caminho de casa o mais rápido possível. No dia seguinte, enquanto já estava claro, meu avô resolveu voltar, com os irmãos, menos o tio João, até aquele local da trilha onde havia visto aquela coisa, em busca talvez de alguma resposta. Nada obtiveram. O lugar estava deserto, como todas as outras vezes em que passaram por lá a caminho da pesca. Não tinha nada. Sem sinal de árvore, sem sinal de qualquer poste caído, muito menos algum bambuzal. Apenas aquela longa trilha descampada em meio ao canavial. O que poderia ter sido afinal aquilo? Vai saber. Credo, não sei, um bicho de outra dimensão, um bicho de 7 além, um mau agouro. Ele fazia uma ponte para passar por baixo dele? Ai, gente, não sei, mas que é grotesco, coisa esquisita. Alguém já viu algo parecido? Manda a história pra gente ou deixa aqui nos comentários. Próximo relato. Risada de criança. Não sei se é moço ou moça, mas vamos lá. Isso aconteceu comigo e com mais alguns amigos há alguns anos atrás. Todos os anos, no Halloween, eu dou uma festa fantasia só com os meus amigos mais próximos, que como eu amam essa data. Bom, isso ocorreu em uma das minhas festas de Halloween. No final da noite, sempre acompanhamos os meus amigos que moram perto de mim até suas casas, pois a minha vizinhança é perigosa e as festas acabam tarde. Naquele ano não foi diferente. Eu e mais 3 amigos fomos acompanhar uma amiga minha, a Cindy, e a sua irmã mais nova até sua casa, que ficava uma rua após a minha. Nós estávamos rindo e zoando a caminho da casa dela quando passamos em frente a um caminhão. Eu escutei um barulho suspeito, então alertei o grupo, que ficou em silêncio. Foi quando ouvimos, todos nós ouvimos, algo semelhante a uma risada de criança. Olhamos para a irmã da Cindy e perguntamos, Belle, foi você? Ela balançou a cabeça em sinal de negação. Todos nós nos entreolhamos, assustados. Foi quando uma voz de criança veio de trás do caminhão e disse, fui eu. Aí foi cada um por si, corremos o máximo que podíamos, deixamos as 2 em sua casa e mudamos a rota só para não ter que passar de novo perto daquele caminhão. Eu acho que nunca corri tanto na minha vida. Até hoje, quando vejo um caminhão, eu me lembro desse caso bizarro. Vou espirrar. Perdão. Mas olha só. Aí a gente fica naquela. E aí? Ninguém parou para conferir em volta do caminhão se realmente tinha uma criança ou não, se era alguém dando uma zoada, né? Por isso que tem que ir lá conferir para ter certeza se é sobrenatural ou não. Por outro lado, o que uma criança, porque se dá para identificar que é bem uma voz de criança, a gente diz que pode ter assim no máximo talvez até uns 10 anos de idade, para ter aquela vozinha característica de criança. O que uma criança dessa idade vai estar fazendo na rua sozinha, num bairro perigoso, essa hora da noite que supõe-se ser, sei lá, depois da meia-noite, né? Porque uma festa aí acabar tarde da noite, não é? Por volta da meia-noite, 1 da manhã. O que uma criança vai estar sozinha, dando risadinha atrás de um caminhão e ainda responder, fui eu. Podia aparecer, né? Ah, peguei vocês, fui eu, não sei o quê. Então, pode ser que realmente seja algum espírito da noite, das ruas, ou sei lá o quê. Próximo relato.
Não, antes de ir pro próximo, gente, deixa eu falar para vocês da nossa loja virtual, a Loja Assombrada. Vocês estão vendo ela? Cadê a loja? Não vai aparecer? Eu fiz tudo certinho aqui, não está aparecendo a loja. Ela vai aparecer, gente. Aguenta aí. Ela vai aparecer, ela estava aparecendo. Ah, não vai aparecer não? Tem que pôr as duas? Essa aqui aparece? Ó, gente, eu não sei. Eu achei que eu tinha feito certinho aqui. Porque tava aparecendo. E ele tá meio que pensando aqui, sabe? Eu acho que é o programa que tá penando aqui, porque ele tá, sabe, com aquele negocinho assim, estou indo, mas não vai. Enfim, não deixem de visitar a nossa loja virtual. Nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Entra lá, dá uma fuçadinha, você vai encontrar várias camisetas lá. Como, por exemplo, esta aqui, ó, que é a camiseta da bruxa, porém com a golinha em V. Tá vendo? A golinha abertinha aqui, ó, que fica aqui no pescoço, em viscolaicra, igual a camiseta das rosas. O pessoal pediu e a gente fez. Brilha no escuro também, muito bonita, está disponível lá na loja, tá? Vai lá dar uma olhada, tem também a camiseta do gato, Xuxexo, aqui a camiseta do gato. E muitas outras mais. Não deixe de ir lá e dar uma fuçadinha na loja, tá bom? E é isso aí, vamos lá, continuando com os relatos. Quem era aquela mulher do CTI? É uma moça que nos conta... Beleza. O relato que tenho para contar talvez não seja tão impressionante, mas foi algo que mexeu comigo na época e que gerou comentários no setor onde eu trabalhava. Bom, em 2018 eu comecei a fazer um curso técnico de enfermagem e alguns hospitais contratam estagiários. Não demorou muito para que eu mandasse meu currículo e fosse chamada para trabalhar em um dos maiores hospitais da minha cidade. Bom, assim que entrei, fui designada para a CME, que é o Centro de Materiais e Esterilização. Lá fiz muitas amizades, menos com a minha chefe, que era o meu tormento. Na maioria das vezes trabalhávamos contando histórias de terror, até mesmo as que aconteceram ali. Matilda é uma das funcionárias mais antigas do meu setor e vivia dizendo que lá era assombrado. Que no meu setor tinha uma menina que chorava. Você escutava chamar o seu nome, mas não tinha ninguém. Que uma senhora aparecia e sumia. Algumas pessoas riam da Matilda e eu também não acreditava muito nela. Então um dia vi que Matilda estava certa. Mais um dia normal, onde era de costume eu levar materiais para outros setores, fui até um corredor onde havia vários setores que eram divididos por portas, que só eram abertas com crachás, exceto por duas. Uma que dava direto para a UTI e a outra que dava direto para o CTI. Essas portas ficavam apenas encostadas. Terminei de levar os materiais e quando estava voltando, eu vi uma senhora, bem encolhida, que veio na minha direção e disse: "Minha filha, você pode abrir a porta do CTI para mim?" E eu disse: "Senhora, é só empurrar aquela porta com vidro preto, que a senhora sai no CTI. Fica mais fácil para a senhora." Ela me disse que não podia. E eu pensei, alguém deve ter trancado por dentro. E disse a ela que tudo bem, eu iria passar o crachá para ela. Assim o fiz. Passei o crachá e a porta abriu. Dentro do CTI, vi a guarda que olhava quem entrava e saía, me olhando com uma cara de ruim, sabe? A senhora virou-se para mim e disse: "Que Deus te ilumine e não se preocupe, aquela pessoa vai ter o que merece." Na hora eu soltei a porta sem querer e ela fechou, mas rapidamente eu bati o cartão e abri de novo. E para minha surpresa, a senhora não estava mais lá. Eu fiquei branca, amarela, azul, roxa. Não tinha como ela ter ido para lugar algum, a não ser ter ido reto.
Fui até aquela guarda que tinha nos visto e perguntei: Oi, tudo bem? Você viu a senhora que estava conversando comigo agora há pouco? Ela acabou de entrar e passar por aqui. A guarda me olhou com uma cara que eu achei que ela ia me bater e disse: Você tá louca? Você estava parada ali, conversando sozinha e ainda fazendo gestos, como se estivesse com alguém. Eu vou te contar, viu? Tem cada louco aqui. Pensa em uma pessoa que saiu dali correndo. Cheguei no meu setor, quase morrendo, e contei a Matilda o que tinha acontecido. Ela disse que era para eu rezar um Pai Nosso para aquela alma e não me preocupar, pois era uma alma boa. Eu não tinha entendido o que a senhora quis dizer com a frase "não se preocupe, aquela pessoa vai ter o que merece". Mas depois de um tempo eu entendi. Ah, agora entendi! A minha chefe, que tanto me atormentava e me humilhava, levou uma bronca enorme da diretora. Eu aproveitei e contei tudo o que ela fazia. Então a diretora me mudou de setor e deu uma suspensão na chefe malvadona, que saiu chorando dali. Aquele dia foi ótimo, confesso. Enfim, nunca mais eu vi aquela senhora e eu saí do hospital depois de anos. Mas queria uma resposta de quem poderia ser aquela senhora. Quem era aquela mulher do CTI? Às vezes alguma paciente que pode ter ficado, às vezes por muito tempo internada naquele hospital e acabou falecendo ali, que meio que ficou acostumada com o ambiente, ou ela queria visitar alguém conhecido dela que estava no CTI. Não sei. Ou ia até... não sei, né? Vai saber. Mas hospitais tem muitas histórias, gente. Muita coisa rola em hospitais do lado de lá. Próximo relato. A loira nua. Vamos lá, é um moço que nos conta. Isso aconteceu com meu avô, já falecido. Ele entregava algodão com o seu caminhão por cidades da redondeza. Ele saía para entregar algodão com um conhecido chamado de fulano. Então saíram para mais uma viagem. Na volta, na BR-232, eles avistaram uma mulher loira, nua, se exibindo ainda no acostamento. Ok. Eles não deram a mínima, pois conheciam a lenda do lugar. A lenda? Tipo, não deram a mínima porque eu achei que era louca na beira da estrada, mas não. Eles conheciam a lenda do lugar. Meu avô simplesmente acelerou o caminhão, mas a mulher subiu rapidamente no capô do caminhão, misericórdia, fazendo poses obscenas para os dois. Meu avô ficou muito assustado, tanto que deu um jeito de passar o volante pro fulano, e ele dirigiu até entrar na cidade. E a mulher no capô do caminhão. Nessa hora, a mulher desapareceu. Essa cena foi se repetindo durante as próximas 8 viagens deles. E todas as vezes, quando ele chegava em casa, ele sentia muito frio, a ponto da minha avó colocar 5 cobertores nele e ele ainda sentir frio. Febre? Na última viagem dele, o caminhão pegou fogo com os algodões. Foi tipo a gasolina se chocando contra os algodões e uma explosão muito grande na estrada. Nós até hoje não sabemos se isso foi acidente ou se foi o espírito daquela mulher que provocou esse desastre. Segundo outros caminhoneiros, esse fato já era de conhecimento por ali. Dizem que essa mulher provavelmente foi alguma prostituta que havia falecido naquele lugar. Alguns a reconhecem ou a chamam de besta. Entre aspas, besta. Observação: esse fato ocorreu na BR-232, próximo ao Coliseum, local de muitos crimes ali na região. Cara, que bizarro! Imagina, você tá passando um caminhão ali, tem uma mulher pelada na beira da estrada que pula no capô do caminhão e começa lá, tipo, causa acidente. E se parar o caminhão? E quem quer parar o caminhão com um troço desse no capô, na frente do vidro? Ah, é melhor eu passar lá. Alguém aí é caminhoneiro, já passou pela BR-232, já viu algo parecido? Manda a história pra gente, deixa nos comentários.
O negócio é andar com as proteção no capô ali, uns símbolos, uns sal, uns alho, uns negócios ali no caminhão, que olha, por essas estradas aí vai saber. E é só em caminhão que ela faz isso? Talvez uma prostituta que foi morta por ali por algum cliente caminhoneiro que ela ficou, falou, agora vou me vingar de todos. E aí ficou pé da vida e tá fazendo isso. É isso que você quer? Então você vai morrer tendo isso. Mais ou menos isso, sabe? Filho, vai brincar com mulher que mesmo depois de morta não sossega não, enquanto não tiver sua vingança. Vamos lá, último relato desta coletânea. Ai, credo, agora eu vou ficar imaginando. Aí cada vez que eu subir no carro, eu vou ficar imaginando a loira pelada pulando no capô do carro. Hein? Credo. Último relato da coletânea. O homem de branco pegando fogo veio atrás do meu tio. É uma moça que nos conta. Minha avó me contou que em meados dos anos 50 para 60, ela estava com aproximadamente 10 anos de idade e ela tinha um tio que era casado e tinha 3 filhos. Com essa mesma média de idade dela, 10 anos de idade mais ou menos. Esse tio morava em uma fazendinha no interior. Esse tio dela era um homem muito ignorante. Ele era mau mesmo. Xingava bastante, não tinha dó de criatura alguma. Ele sempre ia até a cidade para fazer compras. Ia ele e a sua esposa de carro de boi e seus 3 filhos ficavam em casa esperando eles voltarem, até mais à noitinha. Em um certo dia, numa dessas viagens, no meio do caminho, o boi que puxava o carro parou, sem explicação nenhuma. Então o tio ficou bastante nervoso, desceu e tentou fazer o boi andar. Como o boi não se mexia, ele começou a bater no coitado do boi com um pedaço de pau. O boi continuou parado. Então o tio entrou em uma fúria. Começou a xingar tudo quanto é nome, os mais horríveis que se pode imaginar. Foi até o carro de boi, pegou uma faca que tinha dentro da bolsa e foi na direção do boi. Sua esposa gritava desesperada para que ele não fizesse nada com o boi, mas ele continuou. Então, enquanto xingava o boi de desgraça e tudo mais, foi judiando o boi, que eu não posso falar que isso não é proibidão. Nesse mesmo momento, os filhos dele estavam quietos dentro da casa, lá na fazenda. Então, o filho mais velho ouviu o barulho das galinhas no quintal, como se algo estivesse as atormentando. Quando ele foi até a janela para ver o que era, ele viu um ser, um homem vestido de branco, porém seu rosto e suas mãos estavam em chamas. Ele andava por todo o quintal e veio andando em direção à casa. O menino, assustado, pegou os irmãos e colocou todos debaixo da cama e se escondeu também. E aquele ser, aquele homem de branco, que tinha o rosto e as mãos em chamas, entrou na casa. Ele entrou na casa, andou por todos os cômodos, então saiu e pegou o rumo da estrada e sumiu. As crianças ficaram em choque. Quando foi mais de noite, o tio e a esposa chegaram na fazenda a pé, pois o boi tinha morrido, né? Depois de tudo aquilo. As crianças correram e contaram aos pais o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido. Então eles ligaram o que o tio tinha feito com o boi e a coisa que apareceu na fazenda, tudo na mesma hora. O tio ficou muito abalado e prometeu nunca mais fazer o que tinha feito, porque ele acreditava que aquele ser estava à procura dele, por suas maldades. Olha, se eu fosse o ser, eu tinha andado na estrada até encontrar o fulano e dado uma bela de uma lição. Quem sabe deu certo? O tio, depois desse dia que ele pensou, ele não foi mais ruim? Ou teve que tomar uma? Pra mim, tinha que tomar uma pra dar ter uma lição bem dada. Um boi, dar uma bela chifrada na... Sinto muito, é seu tio, não sei, é o tio, mas... né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra todos vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos pra vocês e fui! Tchau, tchau!